Imagine uma civilização que, sem telescópios modernos, conseguiu observar o céu com tamanha precisão que ainda hoje deixa cientistas intrigados. Esse era o mundo dos maias, um povo que transformou a astronomia em parte essencial de sua cultura, religião e até política. Como eles conseguiram criar um calendário tão exato? E por que suas cidades foram construídas alinhadas com as estrelas? Os maias acreditavam que o universo era vivo e que os astros influenciavam diretamente o destino humano. Por isso, cada templo, cada pirâmide e até mesmo as grandes praças de suas cidades foram erguidas de forma a refletir esse elo entre a terra e o céu. Tenochtitlan pode ter sido chamada de cidade flutuante, mas os maias ergueram verdadeiros observatórios em pedra, capazes de registrar o movimento dos planetas e eclipses com uma precisão impressionante. O famoso calendário maia não era apenas uma forma de contar os dias. Ele combinava ciclos solares, lunares e até de Vênus, planeta que tinha um papel especial em seus rituais. Esse calendário indicava quando plantar, quando colher e até quando realizar cerimônias religiosas. Para eles, compreender o tempo era compreender a própria ordem do universo, e não parava por aí. Em cidades como Chichén Itzá, o alinhamento arquitetônico se transformava em espetáculo. Durante os equinócios, a luz do sol projetava a sombra de uma serpente descendo pela escadaria da pirâmide de Kukulcán, criando um show cósmico que até hoje atrai milhares de visitantes. Era a união perfeita entre ciência, fé e poder político. Mas como um povo sem instrumentos modernos pôde alcançar tamanha exatidão? Teriam eles herdado conhecimentos de civilizações mais antigas? Ou será que havia entre eles uma forma de sabedoria que se perdeu com o tempo? Essas perguntas alimentam teorias e fascinam pesquisadores até hoje. O calendário maia também ficou famoso por um suposto fim do mundo em 2012, que na verdade era apenas o término de um ciclo e o início de outro. Para os maias, o tempo não era uma linha reta, mas sim um círculo que se renovava eternamente. Essa visão cíclica refletia o próprio ciclo da natureza, das colheitas e da vida. A verdade é que os maias viam no céu um espelho da terra. Eles acreditavam que as estrelas eram guias espirituais e que seus movimentos determinavam o ritmo da existência. Seus sacerdotes astrônomos passavam noites inteiras observando constelações, registrando padrões e transformando esse conhecimento em poder. Agora eu te pergunto, como seria viver em uma sociedade onde cada evento da vida estava conectado aos astros? Você confiaria em um calendário que orientava até os rituais mais importantes da sua comunidade? Os mistérios astronômicos dos maias continuam ecoando séculos depois do auge desse império. Suas construções ainda marcam encontros com o Sol e a Lua, e seus cálculos seguem impressionando estudiosos. Talvez seja por isso que o legado maia desperte tanta curiosidade. Ele nos lembra de que, mesmo sem tecnologia, o ser humano sempre buscou compreender seu lugar no cosmos. E no próximo vídeo vamos explorar outro enigma de uma civilização antiga, que também desafiou o tempo. Antes de encerrar, não se esqueça, inscreva-se no canal, deixe seu comentário, curta este vídeo e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Olá pessoal, hoje vou compartilhar com vocês uma história fascinante sobre um dos maiores mistérios da humanidade. Como os maias conseguiram criar um dos calendários mais precisos da história sem telescópios ou qualquer tecnologia moderna? Imaginem só, há mais de 2000 anos, esse povo extraordinário já conseguia prever eclipses solares e lunares com uma precisão que ainda hoje nos deixa boquiabertos. E não é só isso. Eles construíram cidades inteiras alinhadas com as estrelas. Vocês já ouviram falar da pirâmide de Kukulcán? Em Chichén Itzá, ela é uma verdadeira obra-prima da engenharia antiga. Durante os equinócios, o Sol projeta uma sombra que parece uma serpente descendo as escadas da pirâmide. Não é coincidência, menos os maias planejaram cada detalhe dessa construção para criar esse espetáculo único. O calendário maia não era apenas um sistema para contar os dias. Era uma ferramenta complexa que guiava toda a vida desse povo incrível. Os agricultores sabiam exatamente quando plantar e colher. Os sacerdotes organizavam as cerimônias religiosas, e os governantes tomavam decisões importantes, baseadas nesse conhecimento astronômico. Muita gente ficou preocupada com aquela história do fim do mundo em 2012, lembram? Mas isso foi um grande mal-entendido. Os maias nunca previram o fim do mundo. Eles viam o tempo como algo cíclico, como as estações do ano, que sempre se repetem. O mais impressionante é que todo esse conhecimento astronômico era poder nas mãos dos governantes maias. Imaginem só. Quem consegue prever um eclipse solar tem um poder imenso sobre pessoas que não entendem como isso acontece. E sabem,
O que é mais incrível, arqueólogos ainda estão descobrindo novos segredos sobre como os maias conseguiam fazer cálculos tão precisos. Em Copan, por exemplo, encontraram inscrições que mostram cálculos da órbita de Vênus com um erro de apenas 2 segundos por dia. Isso é mais preciso que muitos dos nossos cálculos modernos. Os maias nos deixaram um legado impressionante, que vai muito além de pirâmides e calendários. Eles nos mostraram como é possível alcançar um conhecimento profundo do universo, mesmo sem tecnologia avançada, usando apenas observação cuidadosa e matemática. Se você ficou impressionado com essa história tanto quanto eu, deixa seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho, para não perder nossos próximos vídeos sobre as civilizações antigas. Nos comentários, me conta, qual outro mistério da história antiga você gostaria de descobrir? Até a próxima! Olá pessoal, hoje vou compartilhar com vocês uma história fascinante sobre um dos maiores mistérios da humanidade. Como os maias conseguiram criar um dos calendários mais precisos da história, sem telescópios ou computadores. Imaginem só, há mais de 2000 anos, enquanto grande parte do mundo ainda tentava entender as estrelas. Os maias já previam eclipses solares com uma precisão impressionante. Isso. Eles construíram cidades inteiras alinhadas com os movimentos do Sol, da Lua e dos planetas. Você já ouviu falar da Pirâmide de Kukulkan? Em Chichén Itzá, no México, esse monumento impressionante foi construído com tanta precisão que, durante os equinócios, a luz do Sol cria a ilusão de uma serpente descendo suas escadarias. É como se fosse um show de luz natural, que acontece há mais de 1000 anos. O calendário maia não era apenas um sistema para contar dias, era uma ferramenta sofisticada que guiava toda a sociedade. Os agricultores sabiam exatamente quando plantar e colher. Os sacerdotes organizavam as cerimônias religiosas, e os governantes planejavam eventos importantes baseados nele. Muita gente ficou preocupada com aquela história de 2012, lembram? Mas isso foi um grande mal-entendido. Os maias nunca previram o fim do mundo. Eles apenas entendiam o tempo como algo cíclico, como as estações do ano que se repetem. O conhecimento astronômico dos maias era tão valioso que se tornou uma fonte de poder. Imaginem só, quem conseguia prever um eclipse solar ou determinar o melhor momento para o plantio era visto como alguém com poderes especiais. E sabem o que é mais incrível? Eles fizeram tudo isso observando o céu a olho nu, anotando padrões por gerações e passando esse conhecimento adiante. É uma prova impressionante da capacidade humana de compreender o universo, mesmo com recursos limitados. As construções maias que ainda existem são verdadeiros observatórios astronômicos. Em Copan, por exemplo, existe um templo com janelas posicionadas estrategicamente para observar Vênus, o planeta, que os maias consideravam especialmente importante. Esse legado continua influenciando nossa compreensão da astronomia até hoje. Arqueólogos e astrônomos modernos ainda estudam os registros maias para entender melhor como eles alcançaram tamanha precisão em suas observações. Se você ficou fascinado com essa história, tanto quanto eu, deixa seu like e se inscreve no canal. Compartilhe nos comentários o que mais te impressionou sobre a astronomia maia. Tem muito mais história interessante por vir. Um abraço e até o próximo vídeo.